Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Tempos difíceis e então nós temos que fazer com que vocês sejam alimentados de alguma forma. Eu sei que alguns de vocês buscam assistir cultos de outras igrejas e eu gostaria que se fizesse isso, buscasse a Igreja Batista Boas Novas de São Paulo, a PIBA de Atibaia ou a Igreja Batista de Bragança e também a Central de Campinas, mas se você não optou por assistir culto ou assistir mensagens de outras igrejas e quer ficar conosco, eu vou estar então trazendo essa mensagem por WhatsApp aqui para vocês. Eu vou estar postando aquilo que eu estou trazendo como estudo e também vou estar explicando um pouquinho essa mensagem, trazendo essa mensagem para vocês. Eu não estou muito à vontade com isso, primeira vez que eu faço isso, mas eu quero trazer então para os irmãos uma mensagem onde eu quero trazer a lembrança de quem é Cristo para nós. Cristo, o Cordeiro de Deus que precisa ser proclamado. Cristo, o Cordeiro de Deus que precisa ser proclamado. E o texto de hoje, nós vamos continuar no Evangelho de João, está em João, capítulo 1, no versículo 35 até o versículo 42. E o texto diz o seguinte: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, que serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder falar com os meus irmãos. Obrigado porque podemos usar essa ferramenta do WhatsApp. E eu quero pedir agora, então, Senhor, que o Senhor abençoe essa mensagem, abençoe os nossos irmãos, me abençoe na transmissão da mensagem. Obrigado por esse privilégio, Senhor, e ser com a Tua igreja espalhada pela face da terra nesse momento difícil que estamos enfrentando, particularmente aqui no Brasil, e ser conosco aqui em Bragança, e particularmente conosco aqui de Boas Novas. Obrigado, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Pois bem, o texto foi lido, e o que nós temos a aprender então, ou precisamos recordar, é que Cristo é o Cordeiro de Deus que precisa ser proclamado. O versículo 35 diz que João Batista estava na companhia de seus discípulos, e nós sabemos quem é João Batista. João Batista é aquele que veio antecedendo, é aquele que veio como testemunha. Ele mesmo disse: Eu não sou Cristo, eu vim para atestar, eu vim para apontar, eu vim como aquele que mostra quem é Jesus. E ele, como já vimos em outra mensagem, é aquele que não é digno de amarrar a sandália de Jesus, é aquele que se apresenta como menor e diz que importa que ele cresça e eu diminua. Pois bem, João Batista está na companhia de seus discípulos. E então João Batista diz para os seus discípulos, olhando para Jesus: Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. No Velho Testamento havia sacrifício de cordeiro pelo pecador. O sangue de um cordeiro era derramado no lugar do sangue daquele que pecou e se arrependeu. Dessa forma, Deus perdoava os pecados dos arrependidos. Jesus aqui é chamado de Cordeiro de Deus, pois ele é como aquele cordeiro do Antigo Testamento, e sua missão foi dar o seu sangue no lugar do nosso sangue. Ele morre a nossa morte, ele derrama o seu sangue em lugar do nosso sangue. O cordeiro do Antigo Testamento era um sacrifício imperfeito, pois vinha das mãos dos homens. Já Jesus foi o Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro dado pelo próprio Deus, perfeito,
e que veio para substituir definitivamente os pecados que estavam destinados, os pecadores, que estavam destinados à condenação. Ou seja, Cristo veio para substituir definitivamente os pecadores que estavam destinados à condenação. Cristo toma o nosso lugar, é a morte substitutiva. Jesus, então, é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que nos substitui. Em João 1,37, nós vemos ali a seguinte expressão, que ouvindo a mensagem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ampliado, que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, ouvindo essa mensagem, 2 dos discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Então, ouvindo a mensagem, em princípio, apenas de João, sem conhecer Jesus, eles já passaram a seguir Jesus. E olhando para o versículo 38, nós vemos que há uma pergunta de Jesus para esses dois. O que vocês estão buscando? O que vocês estão buscando? E como que querendo criar laços de intimidade com Jesus, eles dizem, onde o Senhor está morando? Não é só, olha, responda alguma pergunta. Não, onde o Senhor está morando? Nós queremos ir lá, nós queremos ficar contigo. Onde o Senhor está morando? E então em João 1,39 nós vemos que Jesus os leva para onde ele estava morando. E eles passaram o dia com Jesus. Você imagina essa situação? Passar o dia com Jesus? Passar o dia todo com Jesus? Nós nesse tempo agora que estamos de quarentena, podemos passar o dia com Jesus. Podemos ler as Escrituras, ler Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos. Temos tempo, o dia todo. Podemos passar o dia com Jesus e também em oração. Que privilégio. Mas eles estiveram face a face com Jesus. Eles passaram o dia com Jesus. Nós também podemos passar o dia com Jesus, em oração, em leitura da palavra, em plena comunhão com Ele. No versículo 40, nós vemos que André era um dos que ficou lá com Jesus aquele dia. O outro discípulo, não sabemos o nome, mas um dos discípulos é André. E quando olhamos para os versículos 41 e 42, nós vemos que André posteriormente se encontra com outras pessoas e também se encontra com o seu irmão. E André leva o seu irmão Simão a Cristo, dizendo, achamos o Messias. Então veja a progressão. Como é que Jesus é apresentado? João Batista aponta para o Cordeiro de Deus. André e o outro discípulo o chamam de mestre. E André, depois de ter estado com Jesus, o apresenta a Simão como o Messias, aquele que veio da parte de Deus, o prometido, o ungido. Então nós vemos com esse texto que João entrega aos seus discípulos a Cristo, apresenta os seus discípulos a Cristo. E o que nós precisamos aprender com João Batista é isso, é apresentar Jesus a outros. Cristo é o Cordeiro imolado para perdão do pecado de todo aquele que crê nele. E João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Nós precisamos levar as pessoas a esse conhecimento. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós também precisamos lembrar que para que haja transformação de vida é necessário um encontro real com Cristo. André e o outro discípulo passaram o dia com Jesus, tiveram um encontro com Cristo. Nós precisamos levar as pessoas a ter um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro, um encontro onde a pessoa se reconhece pecadora e reconhece em Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do pecador, para que então possa obter a salvação. Aprendemos também que, uma vez que conhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, precisamos falar de Cristo para outros. André falou de Cristo para outros e especialmente falou de Cristo para o seu irmão. Nós precisamos falar de Cristo para as pessoas, mas também para os nossos familiares. Muitos dos nossos familiares não conhecem a Cristo. Nós precisamos testemunhar, mas para testemunhar precisamos estar em plena intimidade com Cristo Jesus.
O meu desejo é que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seja proclamado. Que você tenha intimidade com Ele, que você se aproxime cada vez mais dEle, e se aproximando dEle nessa intimidade, não fique calado, e assim como André, leve outros ao conhecimento de Cristo, não se esquecendo dos seus familiares. André levou o Simão Pedro. É por isso que nós temos até uma missão chamada Missão André, que é do irmão André, conhecido como aquele que leva de um por um. Precisamos levar as pessoas a Cristo a partir dos nossos familiares, um a um. Podemos pregar para grandes massas, sim, podemos pregar para milhares, sim, mas precisamos levar as pessoas um a um até Cristo. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e precisa ser proclamado. Que nos lembremos disso, que nós fomos salvos, resgatados por aquele que tomou o nosso lugar na cruz, aquele que nos remiu de todo o pecado, vertendo o seu sangue na cruz, e então, lembrando disso, levar essa mensagem a outros. Que Deus nos abençoe.